Olá, eu sou a Sara. Aqui no YouTube e também no Instagram eu compartilho um pouco da minha rotina morando aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui desde 2017, então tem bastante história para contar. Mas no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre quem eu sou, como eu vim morar aqui nos Estados Unidos e também dar algumas dicas para vocês que eu gostaria de ter recebido antes de ter começado a minha imigração. Vamos lá? Bem, tudo começou lá em 2013. Eu morava em Goiânia na época e estava fazendo faculdade de nutrição na UFG. E aí um dia, durante o almoço, no intervalo da faculdade, eu e alguns amigos a gente começou a conversar sobre intercâmbio. E eles me perguntaram se eu não tinha vontade de fazer intercâmbio e tal. Eu falei pra eles que eu tinha, mas pra mim era assim, um sonho muito distante, uma coisa que eu não via muito acontecendo na minha vida. Eu não conseguia me imaginar durante o intercâmbio, porque eu não tinha grana pra pagar intercâmbio. Eu sabia que intercâmbio era uma coisa cara. Eu não sabia uma outra língua. Eu tava até fazendo cursinho de inglês na época, na faculdade, mas eu não sabia manter uma conversa em inglês, eu não conhecia um outro idioma. Então pra mim era tipo uma coisa, eu gostaria muito de fazer, eu sabia que podia me ajudar na minha carreira, mas pra mim era uma coisa assim, muito longe da minha realidade. E aí nesse almoço, conversando com meus amigos, eles começaram a falar que a universidade, que é a UFG, participava de alguns programas de intercâmbio, que muitos alunos da faculdade já tinham ido. E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha e comecei a pesquisar mais, a me interessar mais sobre o assunto. E aí eu entrei no site da faculdade, no departamento de assuntos internacionais, nessa parte, e comecei a ver quais que eram os intercâmbios que eles tinham, quais que eram as opções e como é que fazia para se inscrever. Então eu lembro que na época tinham dois que eram assim os mais conhecidos, os que as pessoas mais aplicavam para ir, se inscreviam. E aí um deles era um programa, era financiado pelo Banco Santander e eles pagavam parte do seu intercâmbio, a outra parte você tirava do seu bolso. Eu não tinha grana nenhuma, não tinha como eu tirar do meu bolso. E aí eu vi um outro programa também que muita gente participava, que na época ele também fornecia bolsas para estudantes de graduação, que era o meu caso, que era o Ciências Sem Fronteiras. E eu também conheci uma menina que tinha usado Ciências Sem Fronteiras e ela na época tinha feito intercâmbio em Portugal e ela tinha me falado que tinha sido uma experiência super bacana, que ela tinha aprendido muita coisa, que a universidade foi muito bom para ela ter feito a parte da graduação lá e por aí vai. Aí eu peguei, fiquei bem interessada, me inscrevi pela Ciências Sem Fronteiras, mas eu me inscrevi assim sem muita esperança, achava que não ia dar nada. E aí, mas aí foi passando uma parte do processo seletivo, aí eu passava para outra, enfim. E aí, no final das contas, rolou, eu consegui a minha bolsa de intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Mas, na época, eu apliquei para ir para Portugal. E muita gente também aplicou para ir para Portugal, porque você não precisava saber um outro idioma. E aí eles mandaram pra gente um e-mail, falaram, olha, vocês passaram no processo seletivo, a gente tá feliz de informar que vocês passaram, mas o que acontece é que muita gente aplicou para Portugal e a gente entende que é por causa da barreira do idioma. Então a gente está propondo para vocês uma coisa diferente, para vocês irem para outros países, fazerem um curso de idioma desses países lá, e aí depois do curso de idiomas vocês vão para a faculdade e pegam aulas relacionadas ao seu curso de formação lá. E aí, era uma oportunidade muito boa, muito bacana, mas eu fiquei assustada, eu fiquei com medo. Porque eu achava que, sei lá, como é que você vai mudar para um outro país que você nem sabe a língua? Pra mim era uma coisa muito louca. E eu tinha medo de não conseguir aprender a tempo, então não conseguir fazer a faculdade de forma decente, por aí vai. E eu fiquei assim com medo. E nisso, em Goiânia, eu tinha conseguido um estágio extracurricular, que eu estava batalhando há um tempo por isso. Eu tinha sido aceita no programa de iniciação científica. E por aí vai, assim, tinham coisas que eu tava participando, eu tava sendo monitora de uma matéria, tinham coisas que eu queria, que eram importantes para mim naquela época, e que eu não sabia, será que vale a pena eu deixar isso para viajar para um país, para tentar aprender o idioma, para passar o maior perrengue lá e tal. E eu fiquei meio sem saber se eu continuava com o processo seletivo ou não. Daí eu deixei passar esse e-mail, não respondi. Passaram alguns dias e eles mandaram um e-mail de novo. Falaram, olha, tem muita vaga para os Estados Unidos ainda. Então, se você quiser aplicar para lá, responda esse e-mail. E aí eu fiquei tipo, não posso deixar essa oportunidade passar. É uma coisa que eu quero muito. E eu acho que é melhor tentar do que ficar com aquele e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse aceitado, enfim. Daí eu resolvi respondi o e-mail e falei que eu topava esse intercâmbio dessa forma. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, melhor experiência,
melhor momento de aprendizado. Eu cresci muito durante o meu intercâmbio, eu aprendi coisa demais durante o meu intercâmbio. E aí já fica a minha primeira dica para vocês. Se vocês estão com uma oportunidade dessa na mão, se vocês têm a oportunidade de estudar fora, de conhecer um outro país, de conhecer uma outra cultura, enfim, abraça essa oportunidade assim que você puder. Não fica com medo, naquela zona de conforto e tal. Se você tem, eu sei que nem todo mundo tem, especialmente no país que a gente vive, tem a oportunidade de fazer tal coisa, mas se você tem essa oportunidade, tá com medo porque tá se sentindo inseguro, porque tá achando que talvez você não vai conseguir, só tenta que vai funcionar, vai rolar, você vai aprender muito durante o caminho. Às vezes não vai ser fácil, mas eu acho que super compensa você prosseguir com aquilo que você quer, com o seu sonho, com o seu objetivo, com a sua meta. Enfim, aí em 2013, então eu fui em agosto de 2013, eu vim pra cá, para os Estados Unidos, pro estado de Wisconsin, que até então eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia esse estado, mas foi o estado que eu meio que caí, não era das minhas escolhas, mas foi pra onde eles me mandaram. E aí, comecei a pesquisar no Google, Wisconsin, estado super frio, tipo, é quase 6 meses de inverno. Cidade, aprendi pra caramba, tipo assim, eu não conseguia manter uma conversa quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, uma conversa de 5 minutos, eu não conseguia manter a conversa. Então eu aprendi inglês na faculdade, evoluí meu inglês muito naquela época. E, tipo assim, de conversar no dia a dia, de estar naquele ambiente de imersão, de ter que me virar pra fazer as coisas, mais tudo que eu aprendia nas aulas e por aí vai. Depois disso, em 2014 eu mudei de cidade e vim para uma cidade, acho que é quase o mesmo tamanho, na verdade, que se chama La Crosse. E aqui em La Crosse eu peguei aulas de nutrição, que foi muito bom para mim. Eu peguei algumas matérias semelhantes que eu já tinha pego no Brasil, peguei matérias super diferentes, tipo endocrinologia, que eu não teria a oportunidade de pegar na UFG, porque não era uma coisa oferecida para o meu curso. Também participei de um grupo de pesquisa que foi muito bom para mim. Enfim, foi uma experiência enriquecedora, mas depois eu faço um vídeo só contando os detalhes do intercâmbio. Bom, e aí voltei pra casa, terminei minha faculdade, foram mais 2 anos de faculdade lá. Depois disso eu comecei a trabalhar como nutricionista, então eu fazia consultas particulares, eu também fazia consultorias para restaurantes, enfim. E aí comecei a trabalhar por um tempo, só que na época do meu intercâmbio, quando eu morava em La Crosse, eu conheci um rapaz, a gente começou a conversar, e aí a gente manteve nossas conversas, a gente conversando praticamente todos os dias por Skype quando eu voltei pro Brasil. E a gente começou a namorar, à distância, uma coisa louca, porque eu nunca tinha imaginado namorando à distância, eu achava que isso nem dava certo, na minha cabeça isso não funcionava. Mas enfim, as peças que a vida prega na gente, né, a gente não consegue imaginar tudo que vai acontecer com a gente. Enfim, aí a gente começou a namorar, namorando à distância, ele foi me visitar algumas vezes, eu vim o visitar aqui nos Estados Unidos. E acabou que a gente se casou, ele me pediu em casamento, a gente se casou. E aí por isso que eu voltei pra cá no finalzinho de 2017. E aí a gente pegou, se casou na noite de Ano Novo. E logo depois disso eu comecei a aplicar, me inscrever no programa de residência permanente. O processo é muito complicado, mas depois eu posso fazer um vídeo só contando como é que foi esse processo pra mim. A gente aplicou para esse processo, foi demorado, eu não pude trabalhar por um bom tempo, mas depois eu faço um vídeo completinho sobre isso. Mas agora, depois disso, eu trabalhei como voluntária numa loja tipo de roupas usadas e que eles também forneciam alimentações para as pessoas que precisavam, alimentos para essas pessoas que necessitavam disso. Também trabalhei como gerente assistente num café e agora eu trabalho como supervisora de serviço de alimentação, que é mais ou menos a minha área, num hospital aqui da cidade. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a minha trajetória como imigrante, foi o motivo de como que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, contei pra vocês hoje. E eu sei que cada um tem uma história diferente quando se fala de imigração. Os mais diferentes motivos, das formas diferentes, tem gente que planeja por anos, tem gente que meio que sem planejar e acaba acontecendo. E aí eu sei que cada um tem uma história diferente. Mas pra mim a mensagem que fica e que eu gostaria de compartilhar com vocês é que se vocês têm uma oportunidade de fazer alguma coisa que vai ser muito importante pra você, que vai ser importante pra sua carreira, que pode mudar a sua vida de alguma forma, mas que você tá com medo, que você tá com receio,
que você não sabe se você vai conseguir aprender, se você não sabe se você vai conseguir usufruir da melhor forma, se você tá com medo, se é mais confortável pra você da forma que você já tá vivendo. Mesmo assim, tenta fazer, tenta agarrar aquela oportunidade como você puder e usar ela da melhor forma possível. O intercâmbio pra mim, assim, foi um presentaço na minha vida. Uma das minhas experiências mais enriquecedoras que eu já tive. Eu aprendi tanto, eu aprendi coisas da faculdade, das matérias, da convivência, aprender sobre uma cultura diferente, não só a cultura americana, mas como eu tinha muitos amigos internacionais, amigos de outros países, também consegui aprender muito com eles. Eu cresci como pessoa porque eu estava ali sempre morando na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, com meu irmão, e depois eu tive que conviver com gente, dividir quarto com pessoas totalmente diferentes que eu não as conhecia antes. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e aí eu fui forçada a conversar com gente diferente, com gente que geralmente eu passaria, não tentaria fazer uma amizade, ou não tentaria nem conversar. Tive que me esforçar nisso, melhorei a minha comunicação, até tipo quando eu voltei pra casa, meu pai falou, você tá bem diferente agora, antes você era muito tímida, retraída, e agora você tá conversando com mais gente, você tá mais comunicativa. Então, enfim, o intercâmbio foi pra mim uma experiência muito boa, eu aprendi coisa demais durante esse período, então valeu muito a pena pra mim. Então sempre vai atrás do que você quer, vê quais são os requisitos, o que você precisa fazer para conseguir alcançar o seu objetivo final. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente eu volto para contar mais sobre o processo de imigração e também vou falar com vocês sobre o processo de residência permanente, porque eu sei que muita gente tem curiosidade sobre isso. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!